Paz do Senhor. Amém. Alegria muito grande estar aqui com vocês. Richard, obrigado pelo convite. Gosto muito de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. O meu desejo é que o Senhor me use, que a sua palavra seja pregada aqui com fidelidade, que o Espírito Santo haja através do texto bíblico e falar aos corações em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos dar uma estudadinha hoje, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 18 até o verso 30. Evangelho de Lucas, o quarto livro do Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, do verso 18 até o verso 30. Passagem conhecida de todos nós, né? O jovem rico. Vamos ler a palavra de Deus? Eu peço que você guarde a palavra de Deus no seu colo. A gente vai continuar voltando a esse texto ao longo da exposição. Bom, a gente vai voltar nele várias vezes. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos orar, irmãos queridos? Deus Santíssimo, muito obrigado pela tua palavra, pelo privilégio, pela honra que eu tenho de compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor me use como um vaso do Senhor para compartilhar a palavra. Eu sei que, Senhor, eu sou um vaso quebrado, que não há nada, absolutamente nada de bom em mim, mas eu creio, Pai, que o tesouro é o Senhor Jesus Cristo que habita dentro de nós. O tesouro é a palavra de Deus que vai ser pregada, é o texto bíblico que vai ser compartilhado. Deus, não há poder nenhum em mim, mas eu creio, Jesus, que há poder no texto. Então, Pai, fala no coração dos meus irmãos, através da tua palavra que o Senhor mesmo inspirou, e entregou para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, manter a sua Bíblia aberta, a gente vai voltar no texto algumas vezes hoje ainda, tá bom? Meus irmãos, graças a Deus, a gente vive um momento da história que a gente tem muita liberdade de expressão, e qualquer pessoa pode vir até o Senhor Jesus e entregar a sua vida a Cristo, sem ter que ser perseguido ou até mesmo morrer por causa disso. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, no início da igreja primitiva, houve um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo era um dos pastores da região da Ásia Menor, aquela região ali que a gente chama de Turquia hoje em dia. E a história da igreja nos conta que foi o próprio apóstolo João quem ordenou Policarpo pastor daquela região. A cidade de Esmirna era uma região muito famosa pela devoção pagã e pelo culto ao imperador. Mas é interessante que a igreja de Esmirna é citada em Apocalipse 2 como sendo uma igreja fiel, apesar de toda essa idolatria que estava em volta. Pois foi justamente essa fidelidade a Cristo e não a Roma que fez com que aqueles irmãos fossem perseguidos e muitos deles até mortos por causa da sua fé. Policarpo foi um deles. Policarpo, meus irmãos, foi um homem que deu muitas provas de que amava a Deus. A história conta que quando os soldados romanos foram prendê-lo,
ele ofereceu comida aos soldados. E enquanto os soldados comiam, ele tirou um tempo de oração de mais ou menos de 1 a 2 horas. Depois, quando Policarpo, pastor da cidade de Esmirna, esteve diante do governador, porque era já um homem muito idoso, ele estava chegando perto dos 100 anos, o governador ficou com pena dele e deu a oportunidade de ele escapar da morte. Tudo que Policarpo precisava fazer era se curvar diante de César e negar o Senhor Jesus, e reconhecer que só há um Quírio, só há um Senhor, Deus, César. Mas Policarpo respondeu ao governador: eu tenho servido ao Senhor Jesus fielmente por 86 anos e nunca sofri mal nenhum. Como eu teria coragem de trair o meu rei, que me deu tão grande salvação? Por causa disso, então, Policarpo foi condenado à morte. Aquele senhorzinho de idade foi amarrado numa pira e condenado a ser queimado vivo. Naquele dia, quando tentaram acender a pira, por algum motivo, o fogo não estava sendo suficiente para matar Policarpo. Alguns autores falam que o vento estava atrapalhando, que a madeira não era de boa qualidade. O ponto é, Policarpo estava sendo queimado, mas ele não morria. E o centurião, que era responsável pela sua morte, vendo aquele senhor de idade, sofrendo da forma como sofria, sacou a sua espada, atravessou Policarpo e colocou fim ao seu martírio. A história de Policarpo, do pastor da cidade de Esmirna, ensina para nós uma verdade muito importante: de que a nossa vida com Deus vale mais do que qualquer outra coisa nessa terra, ao ponto de ele estar disposto a morrer de uma forma tão cruel e tão dolorosa como essa. E esse texto também nos ensina isso. A história do jovem rico, meus irmãos, nos mostra que a nossa vida com Deus vale mais qualquer coisa, porque, em primeiro lugar, ninguém é capaz de merecer. Ela é completamente merecida. A gente aprende isso dos versos 8 e 23. Em segundo lugar, porque Deus a tornou possível, versos 24 e 27, quando ele enviou o seu Filho amado Jesus. E em terceiro lugar, porque nenhuma perda que nós tivermos na nossa vida, nada que a gente possa perder ou sofrer, se compara com a bênção de uma vida com Deus, se compara com a bênção, a preciosidade da salvação, a paz de você saber que você vai fechar os olhos e acordar nos braços de Jesus. Mas para a gente entender melhor esse texto, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto também. O autor desse evangelho, como o próprio nome diz, é o médico e evangelista Lucas. Lucas era um gentio da cidade de Antioquia e muito provavelmente ele se converteu logo no começo do processo de expansão da igreja primitiva. Lucas, além de médico, era também um homem muito culto. A gente sabe disso pelo tipo de grego que ele usava na hora que ele ia escrever as suas obras. Lucas usava um grego mais sofisticado, que lembrava o grego clássico lá de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Além disso, queridos, apesar de Lucas não ser judeu, e de Lucas nem sequer ter presenciado o desenvolvimento do ministério de Jesus, quando Lucas vai escrever o seu evangelho, ele o faz a partir de uma narrativa coordenada com diferentes testemunhas. Então Lucas assume o papel de um jornalista. Ele quer saber sobre o nascimento de Jesus, então ele vai em Maria e pergunta para ela como que foi o nascimento de Jesus. E a partir das testemunhas oculares que ele mesmo conheceu, ele vai construindo essa narrativa, essa história tão bonita que nós conhecemos do evangelho de Lucas. Esse texto que nós lemos, ele faz parte daquela última trecho, a última viagem de Jesus, onde ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. E Lucas coloca a história do jovem rico logo depois da história das crianças recebendo o reino de Deus, por um motivo muito específico. Ele quer criar um contraste da maneira como as crianças receberam a mensagem de salvação e a maneira como esse rapaz recebeu. A diferença entre essas duas maneiras pode ensinar muita coisa para a gente. Então, meus irmãos, vamos para a primeira parte do texto. Eu gostaria de te convidar a ler mais uma vez, dessa vez só do verso 18 ao 23. Nossa vida com Deus vale mais que qualquer coisa, que ninguém é capaz de merecer. Vamos lá, olha só essa primeira leitura aqui. Certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo.
Então, meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui nessa primeira sessão do texto que a gente acabou de ler? Nós temos aqui um rapaz jovem, aristocrata, um rapaz de elite, um rapaz que era riquíssimo, que chega diante do Senhor Jesus e pergunta para ele: bom mestre, o que é que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? E então Jesus olha para ele e responde: por que é que você está me chamando de bom? Você tem noção do que verdadeiramente significa ser bom, jovem rico? Quando o assunto é a salvação, quando o assunto é entrar na vida eterna, o padrão de bondade é a bondade de Deus. E nessa perspectiva, ninguém consegue ser bom. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque eu quero mostrar para vocês que Jesus não estava dizendo que ele não era Deus, ou que ele não era bom, como algumas seitas que a gente conhece sugerem. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é tentar mostrar para o jovem rico o quão fortes, o quão significativas eram aquelas palavras quando o assunto é a vida eterna, quando o assunto é a salvação. Existem implicações para a sua salvação muito sérias a respeito de como você se vê, do quão bom você pensa que realmente é. E Jesus continua, olha só a resposta que ele dá para o jovem rico. Ele vai dizer: quer ver só como só Deus pode ser considerado bom, jovem rico? As pessoas teriam que seguir os 10 mandamentos na risca para elas serem consideradas boas o suficiente a ponto de merecerem a salvação, a vida eterna. Olha só para esses mandamentos. Tudo isso é muito difícil. Não mentirás, honrarás o teu pai, não matarás, e assim por diante. Tudo isso é muito barra pesada. E aqui a gente pode fazer um exercício interessante para tentar entender o que Jesus está dizendo aqui. Tente se colocar no lugar do jovem rico por um instante. Se imagine diante de Jesus e que o Senhor Jesus está te fazendo essas perguntas. Imagine que Ele está te confrontando com os 10 mandamentos. Você conseguiria parar e contar quantas mentiras você já disse ao longo da sua vida? Com certeza não é verdade? Por quê? Porque foram muitas. Mas eu pergunto para vocês: como é que nós chamamos uma pessoa que mente muito? Mentiroso. E a palavra de Deus diz que mentirosos não entrarão no reino dos céus. Mas não para por aí não. Alguma vez em sua vida já ficou com raiva de alguém? Se nossa, mas fulano... Muitas vezes, né? Só que a palavra de Deus diz que só da gente se irar com uma pessoa no nosso coração, nós já o assassinamos. Como é que nós chamamos uma pessoa que assassina muitas vezes, queridos? Assassino. Portanto, que é que nós somos? Assassinos. E não para por aí. Alguma vez você já olhou para uma pessoa e sentiu desejo sexual no seu coração? Com certeza, não é verdade? Isso faz parte do que significa ser humano. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 5,28 que só nós olharmos para uma pessoa e sentirmos desejo sexual no nosso coração, nós já adulteramos com ela. Como é que nós chamamos uma pessoa que adultera muitas vezes? Adúlteros. E a palavra de Deus diz que adúlteros não entrarão no reino dos céus. Portanto, meus irmãos, pela nossa própria confissão, nós já admitimos que nós somos mentirosos, assassinos e adúlteros. E só foram 3 dos 10 mandamentos. Se eu continuasse aqui um por um, a gente ia cair em todos. Então você acha que se Deus fosse nos julgar hoje, baseado apenas nos 10 mandamentos, você acha que Deus ia nos considerar inocentes ou culpados? Culpados, portanto a gente iria para o céu ou para o inferno? Inferno. Está claro, não está, meus irmãos? Muito simples de entender o que Jesus está querendo falar aqui. Mas o jovem rico não entendeu o que Jesus está falando para ele. Sabe como é que eu sei disso? Olha a resposta que ele dá para ele. Ele vai dizer: mas mestre, eu tenho obedecido isso aí tudo desde que eu era garotinho. Estou tranquilo. E aí Jesus olha para ele e diz assim: ah, é? Tá certo. Uma coisa te falta então, jovem. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. E aí sabe o céu? Aquele lugar que você estava querendo entrar, quando a gente começou a conversar? Pois é, você vai ter um tesouro lá.
E adivinha o que aconteceu? O jovem rico foi embora triste, porque ele era riquíssimo. No final das contas, ele amou mais aquilo que ele tinha, o dinheiro que ele possuía, do que o Deus que deu as coisas que ele tinha para desfrutar. O problema do jovem rico, meus irmãos, é que o jovem rico entendia a salvação da perspectiva de feitos de bondade, de boas obras. Toda a sua confiança a respeito da vida eterna, se ele de fato iria conseguir entrar no céu ou não, estava baseado naquilo que ele fazia ou naquilo que ele deixava de fazer. E o Senhor Jesus está o tempo todo tentando mostrar para ele aqui que ele não era tão bom quanto ele pensava que ele era. Na verdade, meus irmãos queridos, esse é o centro da primeira parte do texto. A salvação, a vida eterna, não é algo que pode ser merecido, não é algo que pode ser conquistado por mérito. Não existe absolutamente nada que você faça ou que você deixe de fazer que te torne bom o suficiente para merecer a salvação e a vida eterna com Deus. A salvação é inteiramente pela graça, completamente merecido. Não depende do nosso desempenho, não depende da nossa performance. Infelizmente tem muita gente que vive a sua vida com Deus baseada em performance, em desempenho. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. E fica nessa oscilação, nessa escravidão do coração. Mas a gente vai tratar esse problema mais para frente nessa pregação. Segundo, Deus tornou possível essa salvação. Lê comigo do verso 24 ao 27 para você ver. Olha o que o texto diz. Verso 24 diz assim: E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos ler juntos só esse versículo? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Olha só o que essa segunda seção do texto está dizendo, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus vê aquele jovem rico sair triste daquele jeito, ele faz uma afirmação sobre como é difícil para aqueles que têm no seu coração nas riquezas, nas suas propriedades, entrar no reino de Deus. E o Senhor Jesus então diz que é mais fácil o maior animal da Palestina passar por um buraquinho de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus. E aqui, como um pregador, eu tenho que fazer duas observações que são muito importantes. A primeira é sobre essa questão do camelo e da agulha. Eu tenho certeza que na sua vida da igreja você já ouviu muitas explicações sobre o que seria esse camelo que passa pelo fundo da agulha. Alguns pastores vão dizer que, na verdade, o fundo da agulha seria uma portinhola na entrada da cidade que os camelos vão passar, tinham dificuldade de passar. Ou uma fenda no fundo do deserto que os camelos não iam de jeito nenhum. Outros vão dizer que, na verdade, o camelo era um tipo diferente de corda. O problema com essas interpretações, com essas explicações, é que não existe registro arqueológico, historiográfico, que sustente essas posições. O mais correto e sensato do ponto de vista bíblico é pensar que o Senhor Jesus está se referindo a uma agulha e a um camelo de verdade. Até porque Jesus não está falando aqui em termos de dificuldade. Jesus não está dizendo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo que é impossível. Ele está falando aqui de impossibilidade, é uma hipérbole, é um exagero intencional. Jesus está exagerando de propósito. A ideia que Jesus quer passar aqui é que tão impossível quanto o maior animal da Palestina passar por um buraquinho de uma agulha, assim também é impossível que um rico entre no reino dos céus. E isso me leva para a segunda observação que eu tenho que fazer como pregador, que é muito importante, que é a respeito do dinheiro, da riqueza. Queridos, o dinheiro não é mal per si, na sua essência. Possuir muito dinheiro não é algo que desqualifica uma pessoa na presença de Deus. A Bíblia nunca diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observe, por exemplo, quantos homens de Deus na história foram riquíssimos e ao mesmo tempo piedosíssimos. Na história bíblica a gente tem Jó. A palavra de Deus diz que Jó era o homem mais rico de todo o Antigo Oriente Próximo. Ainda assim, quando Satanás tirou tudo que ele tinha, sua saúde, os seus filhos e os seus bens,
Ele se ajoelhou diante de Deus e falou: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. O Senhor me deu e o Senhor tirou. E a palavra de Deus diz que Jó em nada pecou em relação ao que ele tinha perdido dos seus bens. Homem de Deus, riquíssimo, mas piedoso. Se a gente for pegar a história mais recente, a gente tem a história do William Colgate. William Colgate é o fundador da empresa que tem o nome da sua pasta dental que você usa todo dia de manhã. Ele foi um batista, um irmão batista do século XIX, que enriqueceu a tal ponto que ele falou assim: cara, quer saber, eu não preciso de todo o meu salário. E ele, ao invés de dar 10% da sua renda para a igreja, ele começou a doar 90% da sua renda e viver só com 10%. Porque o seu prolabore era tão grande que ele não precisava ver com tudo que ele recebia. E o William Colgate sozinho foi o maior financiador das missões mundiais do século XIX. Um homem sozinho enviou mais missionários pelo mundo que muitas denominações inteiras, porque era um homem de Deus e o seu coração não estava no seu dinheiro. Então por que Jesus faz uma afirmação forte como essa, Deus? Ele faz uma afirmação dessa, meus irmãos, porque o dinheiro, o poder, é uma tentação forte para a gente se esquecer de Deus. Uma pessoa que tem tudo do bom e do melhor sempre, que está sempre cercada de aplausos, de gente puxando o saco, que tem muito poder e prestígio, é uma pessoa que é muito tentada a ficar presa aqui na terra e acabar se esquecendo das coisas de Deus. Tanto é verdade que a gente brinca que tem 3 povos não alcançados: os pobres dos pobres, que não são alcançados, precisam ser alcançados pelo Evangelho, os ricos dos ricos e os filhos de pastor. Mas isso é uma piadinha à parte. De qualquer forma, o lance do dinheiro é isso daí. Se não for a misericórdia de Deus para buscar o rico e acertar o seu coração, ele não vai escolher. Agora, o texto chama atenção para a gente também da reação dos discípulos. Os discípulos ficaram chocados quando eles ouviram isso do Senhor Jesus. Eles dizem assim para Jesus: uai, mas se for assim, quem é que vai ser salvo? Sabe por que eles dizem isso, queridos? Porque havia uma ideia no judaísmo de que se uma pessoa rica é porque Deus a ama, Deus a abençoou com prosperidade. Então, se os ricos não vão entrar no reino dos céus, eles então estão enrolados. Até porque, se alguém tem condição de ajudar, justamente alguém que tem dinheiro, não é verdade? O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é virar a compreensão deles de cabeça para baixo. E aí ele responde aos discípulos com a frase que é o centro dessa parte do texto. Ele vai dizer o seguinte: de fato, meus irmãos, vocês têm razão. É impossível. É impossível para um rico entrar no reino de Deus. É impossível para um pobre entrar no reino de Deus. É impossível para todo mundo. Ninguém é capaz de entrar no reino de Deus pelo seu esforço, pelo seu mérito. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O impossível para os homens